A administração municipal de Gramado realiza diversas melhorias em prol da comunidade, nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e muito mais. E você sabia que pode ficar por dentro de tudo isso? Basta participar do grupo do Gramado Zap e receber todos os informativos do Executivo Municipal diariamente, de forma rápida e atualizada. Rádio Rock é pra brilhar, vencer estrela, vencer star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. A Rádio Rock é pra brilhar, vencer estrela, vencer star. O programa Falando Francamente é um oferecimento da Prefeitura de Gramado. Entre no Gramado Zap e fique por dentro de tudo. E Hard Rock Hotel. Bem-vindos a mais um Falando Francamente, comigo, Franciele Singés, que sou proprietária aqui da Lefran Joias e Semijoias de Gramado. E primeiramente quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Prefeitura de Gramado e também o Hard Rock Hotel, um empreendimento magnífico que a nossa cidade vai ganhar aí, né, nos próximos anos. E hoje nós trouxemos mais uma empresária e empreendedora, ela é a Tatiana Cidade. E ela é proprietária da Alpha Sirius, que é uma agência de marketing digital. E também ela tem uma marca de cerveja, que é a Sagestone. E está abrindo um bar, pub em Canela. É isso, né, Tati? Exato, em breve aí no centro de Canela. E a Lady Driver em Capão da Canoa. Tati, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer te ter aqui. Não, prazer todo é meu. Muito obrigado, Fran. Então, nós temos aí 3 frentes de negócio. Ah, que bacana. Mas a gente vai pontuar aí cada uma delas e as 3, aliás, das 3, apenas uma é no Litoral Gaúcho, que é a licença da Lady Driver. As outras 2 aí com foco total aqui na Serra Gaúcha, Gramado e Canela. Isso aí. Então nos conta um pouquinho da onde que tu veio, né? Um pouquinho da tua vida, aonde começou tudo. Então, eu sou natural de Porto Alegre, né? Natural de Porto Alegre, da zona norte de Porto Alegre. Eu venho de uma família que, na verdade, da minha geração, eu sou a única empreendedora. Então, eu já destoei ali um pouquinho, como dizia minha mãe, né? Alguma coisa saiu diferente ali. E veio ali aquela vontade, aquela necessidade de empreender, de entender, de estudar um pouco mais, para fazer um pouco mais. Sim. E a partir daquilo ali conseguir também ajudar a família, que daí a gente conseguiu ao longo do tempo ali, né, construir uma casa para mãe, aquela coisa toda. Então, em Porto Alegre, eu comecei a empreender mesmo com 14 anos. Ainda morava com a mãe, né? Porque eu saí de casa bem cedo, com 17 anos, onde eu consegui assinar assinar minha carteira, como se diz, né? Ali dos 18 anos ali, quando eu consegui assinar minha carteira, foi o momento também que eu literalmente automaticamente me emancipei, né? Então, antes disso, eu comecei a empreender em casa, né? A minha mãe, obviamente, era dona de casa, ficava por casa, e eu dizia assim, eu vou começar a cuidar os filhos dos vizinhos, porque daí a partir disso eu tenho como ganhar um valor por mês, e a partir disso eu já começo a fazer meu dinheiro. Olha, e a minha mãe supervisionava o processo, daí eu cuidava dos filhos dos vizinhos, daí depois passou uma época, eu comecei a vender sorvete no bairro, comprava aqueles baldes grandes de sorvete e vendia sorvete para toda a vizinhança. Então, minha mãe tinha freezer, assim, era uma chácara, né? Tinha aqueles freezer grandes, eu digo assim, eu vou comprar aqueles potes grandes e vou vender. E assim eu fui indo, até que chegou o momento lá de eu conseguir registrar em carteira a minha primeira função, que foi caixa de supermercado, caixa do Zafari, inclusive. Do Zafari. E foi aonde eu comecei. A partir dali, fui morar de aluguel com uma colega de trabalho, dividi lá uma casa.
E a partir dali, dos 17 para 18, nunca mais voltei para casa. E a minha casa passou a ser os lugares onde eu alugava, geralmente mais próximos de onde eu trabalhava. Sempre a minha moradia mudava de acordo com o trabalho. E assim fui indo até mais ou menos ali os 23, 24 anos, onde eu consegui fazer a minha primeira formação. Daí eu consegui me formar. A primeira formação foi tecnóloga em processos gerenciais, que é uma ramificação da administração, né? Sim. E através dessa formação também e alguns outros contatos, eu comecei a trabalhar num órgão público. Esse órgão público, à época, não exigia ainda concurso público, era processo seletivo público, que eles chamavam. Que é o Conselho Regional de Educação Física, lá de Porto Alegre, né? Sim. E lá eu iniciei como se diz, agente administrativo. Passado 3 meses, eu acabei ali fazendo alguns trabalhos, assumindo alguns postos de pessoas que estavam de licença, saúde e tudo mais. Fui promovida a coordenador de setor quando fechei os 3 meses. Daí me motivou mais ainda a estudar. Sim. Daí fui buscar administração, fui buscar pós-graduação em gestão de pessoas. Te formou e tal. E isso, fui concluindo, fui ascendendo. E depois eu passei a coordenadora de departamento. Depois de 6 anos já dentro do órgão. E finalizei... É um órgão federal. É, uma autarquia federal. E finalizei ali, quando fechou ali meus 9 anos dentro do conselho, como gerente geral do órgão. Então foi eu literalmente entrei na primeira função, fui ascendendo e saí na função mais alta de dentro do órgão. E isso para mim foi uma grande conquista, né? De que eu consigo, de que eu tenho a capacidade para conquistar. É aquilo, é baixar a cabeça, buscar capacitação e investir. Ganha autoconfiança e vai embora. É isso aí, acreditou. E fui embora. E daí, a partir de certo momento... Tempo ficou? Fiquei 9 anos ali. 9 anos. A partir daquele momento ali, eu já tinha feito a formação, né? Tecnóloga em processos gerenciais, administração, pós em gestão de pessoas e pós em gestão pública. Sem contar algumas formações que eu fiz paralelas ali dentro para entender um pouco mais, porque dentro de órgão público a gente gera contratos administrativos, né? Então eu fiz também formação como pregoeira, que nada mais é do que entender um pouco mais os processos de licitações e tudo mais. Então eu juntei toda essa bagagem, né, de conhecimento, mais a experiência dentro do órgão ali, que eu sou muito grata por essa oportunidade que eu tive dentro dessa autarquia, né, que ali eu construí toda a minha base de conhecimento, de experiência também, foi minha principal base. E a partir dali, quando fechou determinado ponto, eu disse, tá, agora eu quero uma mudança. De que forma eu vou mudar? Aquilo já estava me incomodando muito tempo, fazendo a mesma coisa. Eu já tinha alcançado o ápice da onde eu podia ascender dentro daquele órgão. E daí eu resolvi sair. Conversei com a minha diretoria, fizemos, né, uma conversa, acertamos um prazo e eu saí do órgão. E no mesmo ano que eu saí do órgão, eu saí em outubro. Em fevereiro eu vendi meu apartamento em Porto Alegre. Nossa, que corajosa, à época eu era casada, né? Era casada, com uma filha de 2 anos. E daí eu cheguei em casa e disse, olha, vendemos o apartamento, temos um comprador. Eu já tinha saído do órgão, né? Que eu trabalhava da autarquia. E eu digo assim, agora é hora de mudança de ambiente, não só de âmbito profissional. E daí, na época, nós acordamos, e por que não ir para a Serra Gaúcha? Por que não ir morar numa região que a gente já vai todo ano, às vezes 2, 3 vezes no ano, né? Então, quem sabe é o momento. Meu marido, à época, muito parceiro, não pensou 2 vezes. Disse assim, se tu concordar, eu concordo, eu peço demissão. Ele trabalhava numa rede de hotéis de Porto Alegre. Eu peço demissão e vamos embora. Investimos lá, nos reorganizamos profissionalmente lá. Sim. Foi o que fizemos. Então, viemos parar em Canela, né? A princípio, nós queríamos investir moradia em Gramado. A gente acabou achando que Canela tem um pouco mais desse ar, assim, de moradia mesmo, né? A gente acabou investindo lá e construímos a nossa casa
E estamos, né? Hoje ele já não mora mais na cidade, já há 1 ano e meio ele já mora fora, já mora na Europa. Sim. E eu estou aqui, já vai fazer 6 anos. 6 anos. E não penso em sair da região. Geralmente, quem vem pra cá, né, principalmente que empreendeu, né, não sai mais. Não. E a região é apaixonante, né? Tanto a questão de qualidade de vida, de segurança, claro, obviamente a parte comercial também, né? A gente tem muitas possibilidades de investir aqui, mas a qualidade de vida não tem preço. Então, nos conta como que surgiu o primeiro negócio, né? Que é a tua agência de marketing. Então, eu tenho essa veia aí empreendedora, né? Que nem eu comentei, desde os 14 anos e sempre com aquela coceira, assim, aquela coceirinha do tipo, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? E daí, quando eu cheguei em Canela, meu primeiro ano eu pensei assim, vou fazer concurso. Né? Era a minha área já de atuação em Porto Alegre, vou fazer concurso. Prefeitura de Gramado, Prefeitura de Canela. Daí dei uma olhadinha nos editais, inclusive o ano que eu cheguei foi o ano que teve concurso. Mas não tinha assim para administrador propriamente, tinha para agente administrativo, assistente administrativo, então eram cargos de nível médio. Sim. E eu pensei, nossa, para eu conseguir manter o padrão de vida que eu tinha em Porto Alegre, né, como é que eu vou buscar essa remuneração que eu espero? Então, nesses cargos eu não encontrei. Fiz os concursos igual, né, aprovei, fiquei em lista de espera, né, e eu pensei assim, mas ainda assim não é aquilo. E eu pensei, vou buscar um nicho aqui para iniciar e dando certo empreender. Daí comecei no ramo imobiliário. Daí peguei e fiz o técnico em transações imobiliárias, busquei aqui o Senac, fiz a formação, recomendo inclusive, o curso muito bom, bem completo. Fiz a formação, me inseri numa imobiliária. Daí dentro da imobiliária acabei fazendo um bem bolado ali, sendo a assistente administrativa e fazendo o estágio do curso conjuntamente, né? Ah, sim. E tive uma boa experiência dentro da imobiliária. Nos primeiros 3 meses de imobiliária já fiz a minha primeira venda, ainda era estagiária. Bacana. Então, tipo, fluiu, deu certo. Sim. Eu digo, então vou focar nisso. E assim fiquei os primeiros 2 anos que eu residindo aqui em Canela, focada no ramo imobiliário. Consegui concluir toda a construção da minha casa, que nós compramos um terreno com projeto, né? Então foram 2 anos assim, do intensivo no ramo imobiliário, muitas conexões. Bacana. Conheci muita gente, corretores, clientes, construtores, empresários. Então virou, assim, fortaleceu muito o networking também nesse período. E no que fechou esses 2 anos, do total de 6 que eu estou aqui em Canela, né? Fechou esses 2 anos, começou aquela coceirinha de novo, do tipo, já fiz o networking, né? Que eu cheguei aqui novata, não conhecia ninguém. Então, agora é o momento de eu construir um negócio próprio. O que construir, o que fazer? E daí eu comecei a ver uma necessidade do mercado, que era a questão de atuação com marketing. E a partir dos próprios construtores e colegas ali do ramo imobiliário, eu vi assim que não tinha muita opção aqui em Canela, em Gramado, de agências que fizessem esse trabalho de trabalhar as mídias sociais, de produzir um material para esses construtores que têm aí empreendimentos, precisam de portfólio, precisam de um Instagram, precisam de postagens, vídeos de empreendimentos. Então eu vi aí uma oportunidade, fiz alguns contatos, já conquistei alguns clientes antes mesmo de constituir o CNPJ lá. E daí começou a fluir, eu digo, é aí que eu vou focar. Sim, olha como foi importante nesse período aí da imobiliária. E foi isso tudo a partir ali já de um momento de virada de chave, assim, que foi... Essa virada de chave foi quando eu me separei, eu e meu marido, com 13 anos de casamento, nós chegamos a um ponto que a gente resolveu separar, virou, digamos, uma amizade o nosso casamento, uma parceria, e ainda é, né, uma grande parceria. E daí nós resolvemos separar, ficamos ainda 1 ano e meio morando juntos ainda nesse processo, até ele ter um norte de para onde ir, como ir, e daí foi... Eram bem amigos, né, mesmo? A virada de chave ali foi essa decisão da separação, e na sequência o destino para onde ele iria, que daí nós
conversamos ali, né, para onde ele iria, se voltaria para Porto Alegre ou não. Sim. Acabamos resolvendo que o melhor para ele naquele momento seria ir para fora, investir numa vida nova, né? E daí ele acabou ali, a gente acabou organizando toda a viagem dele, mudança para Portugal a partir dali. E nesse momento que nós decidimos o destino dele, e as coisas começaram a dar certo para ele ali, de documentos, de organização e tudo mais. Conjuntamente, eu comecei a pensar no destino para mim. Bom, agora é um momento também de eu pensar no que eu vou fazer, vou continuar trabalhando no ramo imobiliário, não vou. Foi o momento que veio também aí o projeto da agência. Então, foi conjuntamente a virada de chave. Sim. Ele mudou para fora, iniciou uma nova vida lá, e eu aqui abri a agência e comecei uma nova vida aqui, focando daí no profissional. E foi dando muito certo e vem dando. E aí, quando tu abriu a agência, tu ainda estava na imobiliária ou tu tinha já saído e aí abriu depois? Me desliguei da imobiliária, total. Saí, né, organizei todos os meus clientes ali, passei, fiz toda aquela passada de bastão ali. E daí saí e deu assim mais ou menos, acho que uns 2 meses mais ou menos. Eu dei 1 mês de folga pro cérebro, que nem eu digo assim, né, vou dar um descanso assim. Um período ocioso para eu ver se é isso mesmo que eu quero, é um novo projeto. E daí, quando meu ex-marido viajou, daí eu digo assim, tá, é agora. Tirei aquele período de 1 mês e já mandei para a contadora. Eu digo assim, eu quero abrir isso, já providenciei para mim tais documentos, quero fazer tal coisa. Sim. O escritório vai ser aqui em casa, que é possível ali botar escritório nesse zoneamento, vamos fazer assim. Já saí criando a logo, já fui construindo. Sim. E já tinha clientes, antes mesmo de sair o CNPJ, já estava com clientes. Que bacana. E daí foi fluindo e tô com ela aí até agora, cada vez incorporando mais aí, agregando mais clientes. Tens uma equipe hoje em dia? Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo enquanto registrada, né, carteira assinada, né, junto comigo, que é a Aline, maravilhosa. E depois eu tenho parceiros, que daí são parceiros fotógrafos, videomakers, que daí a gente faz acertos. Eles são também microempreendedores, né? E daí a gente acaba fazendo parcerias de trabalho quando eu tenho necessidade com os meus clientes. Sim. Então, aí dentro do portfólio da agência, aí hoje a gente já trabalhamos com a Goods BR, Cristais de Gramado, a Sociedade Ipiranga, que é o clube aqui da Várzea Grande, entre outros restaurantes e lojas aí que a gente trabalha aí entre Gramado e Canela. Olha, tem uma base forte aí de clientes, que bacana, parabéns. Graças a Deus. E como que a cerveja entrou aí na tua vida? Então, a cerveja, ela entrou através de uma ideia de um parceiro de um negócio, né? Então começou assim, iniciei um relacionamento em dezembro, né? E nós dois, como dois cristãos, né? A gente acredita muito assim que tudo tem propósito e que Deus não une só pessoas, Deus une propósitos, justamente. Então nós nos conhecemos e desde lá viemos assim trocando ideias de negócios, de possibilidades, os dois empreendedores. Ele, inclusive, tem uma academia no interior aqui do Sul, ele já é empreendedor já há alguns anos. Então, ele tem lá a The Guardians de Fontoura Xavier, uma academia maravilhosa lá. E ele na gestão e naquela função da área da educação física. Eu saí do Conselho Regional de Educação Física em Porto Alegre, com muito entendimento dessa parte também de legislação de academias e dos profissionais de educação física. Então, de lá para cá, a gente veio conversando de que, por que não no futuro, né, constituir alguma coisa, algum negócio, e por que não fazer esse investimento aqui, né? Tendo em vista que a cidade dele lá é uma cidade que a academia dele faz muito sucesso lá, deu muito certo, mas é uma cidade menor. Sim. E aqui, enquanto Serra, a gente tem mais possibilidades, né? São cidades pequenas, mas acabam sendo cidades assim com cunho comercial muito forte, né? É uma vitrine mundial, né? Gramado, principalmente. Gramado, com certeza. E também o número de habitantes é bem maior, né? No interior, sim. Né? Nosso interior lá, no caso, onde ele, meu sócio, tem a academia, tem 8 mil habitantes. Imagina. E aqui, Gramado e Canela, juntas, a gente tem mais de 100 mil. Então, sem contar essa função de ser uma vitrine mundial aí e um apelo comercial muito forte. Com certeza.
Então, resumindo, um belo dia estávamos conversando do que fazer, que nicho explorar, os dois, assim, com aquela veia empreendedora fortíssima. Nós sentamos e pensamos, por que não investir num bar, numa bebida, num pub, algo nesse sentido. E a gente veio construindo essa ideia. E daí nós, com algumas conexões que eu já tenho aqui, já desde do período ali do ramo da atuação imobiliária, eu busquei um cervejeiro, amigo, assim, de mais ou menos um ano, assim. Sim. E eu busquei esse cervejeiro e fomos, eu e Gabriel, que é meu sócio na cerveja, né, no bar. E eu e o Gabriel fomos conversar com ele e ele, nossa, adorou a ideia, assim, nossa, vocês querem empreender nesse ramo? Quem sabe a gente, então, já começa, a gente aqui da cervejaria, a dar uma assessoria para vocês nessa função da montagem, da organização, e vocês, quem sabe, vão evoluindo a partir daí. E dali, meio que, tipo, nos apadrinharam. Então, dali Sim. a gente ganhou mais segurança ainda de que era o nicho certo, a gente estava no caminho certo. Daí a gente criou o nome da marca, da cerveja, que é a Sagestone. Sagestone. Que tem aí a Sagestone tem aí um porquê de ser, né? Esse nome que eu já vou mencionar. Tá. E depois, a partir daí, a gente foi buscando mais conexões para buscar também mais base, mais conhecimento ali para poder desenvolver o plano de negócio. E daí a gente buscou o seu Ronaldo Lag, que é o segundo maior colecionador de latas de cerveja do mundo. Latas de cerveja cheias. Nossa. Ele tem, ele inclusive mora em Canela, né? E ele tem toda essa coleção que ele guarda, assim, ó, a 7 chaves, dentro de um condomínio que eu não vou dizer qual, aqui de Canela. Ele tem essa coleção maravilhosa. Então, eu também fui até ele para buscar também uma orientação, uma assessoria, umas indicações. Então, ele e a esposa também nos apadrinharam. Então, assim, nos receberam de braços abertos, começaram a nos dar dicas de festivais, de revistas, de contatos, tudo que fosse favorecendo ali a montagem desse pub, desse bar e nos dando cada vez mais aí base para o plano de negócio. São bem assessorados, Tati. Então, por isso que eu digo, tudo tem propósito e as coisas foram se encaixando, foram dando certo. E a gente começou cada vez mais a ganhar confiança aí de montar esse negócio. E daí chegou o ponto ali de registro de marca, né? O plano de negócio já bem desenvolvido, as conexões feitas, a produção da cerveja já organizada dentro da cervejaria, o primeiro lote já saindo, os rótulos já saindo. Então, nós resolvemos, então, colocar uma personalidade dentro dessa marca. E essa marca veio aí do Sages, que é sábio, e do Stone, que é pedra. Isso porque nós temos uma fundamentação cristã, tanto eu quanto o Gabriel. E até por ter essa questão da gente acreditar que esse nosso encontro tem um propósito, essa nossa vontade de empreender, de vencer, de conquistar tem um propósito. E a gente chegou a essa conclusão que esse nome seria para nós a junção disso tudo que nós dois acreditamos. E, inclusive, o símbolo da marca é a face de um leão, que a gente tem muito forte na gente também, que é essa função aí de Jesus nos fortalecendo também, né? Enquanto palavra, enquanto o nosso lado espiritual aí. E daí montamos a Sagestone, que já está aí sendo distribuída nos mercados. A gente já distribuiu em alguns mercados de Triunfo, Capão da Canoa, aqui na Serra. E agora estamos na fase da montagem do bar. Vai ser um bar e pub com música ao vivo, inclusive. Estamos fazendo o fechamento do ponto. Em breve lançamento. Que legal. Ali no centro de Canela. Já tem mais ou menos uma previsão assim, de data da inauguração? De lançamento, provavelmente vai ser no início de junho. Porque agora a gente vai fechar ali o ponto no início de abril. Então, entre abril e maio, a gente vai estar fazendo algumas reformas, algumas adequações, vai estar ali decorando o ambiente, inclusive com alguns materiais aí que vêm desse colecionador aí, o seu Ronaldo, que já nos prometeu algumas placas, algumas latas de cerveja. Então, a gente vai começar a organizar o bar lá, decoração e pintura. Para daí vir aí com o lançamento oficial, inauguração. E Tati, aqui na Serra Gaúcha, nós temos muitas marcas, né, de cerveja artesanais, enfim.
E o que a Sagestone tem de diferente das outras? Então, eu acho que inicia pelos ingredientes, né? A gente tem ali uma receita diferenciada que a gente não pode aí abrir a ficha técnica dela, né? Mas eu acredito que quem prova, de todos que a gente já apresentou, né, para degustação, antes da comercialização, ou para entre amigos, inclusive para outros apreciadores de cerveja, que são os nossos críticos, né? Mas toda a crítica até agora veio muito positiva, então eu acho que quem provar vai entender qual é o diferencial dela no gosto, na espuma, na coloração, então vai perceber que ela tem algo que a difere realmente ali das cervejas que a gente tem hoje aí no mercado, que são legítimas, originais aqui de Gramado e Canela, né? Assim como a nossa. Mas eu acho que o principal dela ali é o aspecto assim de conexão propriamente, experiência, o que tem por trás, a origem dela, a personalidade que ela tem. Então, ela vem aí com uma personalidade só não na função da marca, na função do símbolo, mas ela iniciou a partir de uma grande parceria, de conexões, de amizades reais, de empreendedores, assim, já de sucesso aqui da região, no ramo cervejeiro. Então, ela já surgiu, assim, muito bem amparada, muito bem apadrinhada. Então, ela vem aí já com uma personalidade forte, literalmente, pro mercado. Ela é única. E ela se tornou única, não só para nós empreendedores, como para aqueles que estão conosco, né? E também eu acredito que os apreciadores de cerveja aqui, que já nos deram tantos feedbacks positivos, eu acredito que agora o que vai fidelizar mais ainda e fortalecer mais ainda essa marca justamente é a constituição do pub e o início aí das experiências com a cerveja e com outras bandeiras que nós vamos trazer, porque hoje a gente está trabalhando com a Pilsen, que é o que está sendo distribuída, mas em seguida aí a gente passa a distribuir outras também, e trabalhando dentro do pub aí fortemente, que inclusive vai ter o nome da cerveja. Vai ser Sagestone, isso, pub e bar. E dentro do pub, vocês vão criar alguma experiência para o cliente, algo diferenciado? Justo, nosso projeto é criar um ambiente onde a gente remeta através da decoração do ambiente, essa experiência da origem da cerveja aqui na região, aqui principalmente Gramado e Canela, através de imagens, através de placas, de quadros, de fatos históricos que remetam ali à origem, da onde surgiu essa paixão pela cerveja aqui na região, que nós temos muitos produtores, inclusive do interior, né? Aqui na Linha Bonita, lá no Morro Calçado, em Canela. Então, entre Gramado e Canela, tem muitos produtores artesanais. A gente quer resgatar um pouquinho, assim, dessa história e colocar isso dentro do nosso ambiente ali do bar, para que o pessoal que venha, principalmente o turista, né? Que vem conhecer, vem degustar, vem conhecer a cerveja e levar pro Brasil todo, quem sabe pro mundo aí, né? Levar essa Sagestone pro mundo. Isso aí. Também conheça um pouquinho mais da história aqui da região e fortaleça também, tenha esse apelo cultural, né? Histórico e cultural aqui de Gramado e Canela. Muito bacana. E, bom, agora vamos pro Lady Driver, né? Não para por aí, né? Tem mais aí bom, explica um pouco melhor. O Lady Driver é uma concessão, uma licença, eu acho, né? Então, para quem está nos assistindo aí deve estar pensando, nossa, mas quantas ramificações de negócio. Mas então, a Lady Driver é um aplicativo de transporte feminino. Então, eu comecei a trabalhar a Lady Driver, que já iniciou os trabalhos aqui em Gramado e Canela, né? Por dentro da agência. Eu, enquanto agência de marketing, comecei a prestar serviço de assessoria de marketing para licenciada. Ela adquiriu a licença da Lady Driver aqui para Gramado e Canela. E trabalhando ao longo dos últimos 6 meses, essa cliente e o aplicativo propriamente, acabei literalmente vestindo a camiseta, comprando a ideia, acreditando muito no potencial desse aplicativo e também acreditando muito nesse apelo social que tem junto, que nada mais é do que juntas somos mais fortes. Porque ele é um aplicativo cuja filosofia é mulheres ajudando mulheres, a segurança da mulher, a mulher empreendedora,
Então, a gente tem toda essa filosofia aí por trás do aplicativo e isso me encantou, me apaixonou também. Sim. E daí, por que não também focar no apelo comercial disso? Então, acabei comprando faz cerca ali não fechou 2 meses ainda. Comprei a licença para Capão da Canoa, que é o município mais próximo aqui da gente, que ainda não tem. Sim. Então, comprei, já estou iniciando um trabalho lá de prospecção de motoristas, para se cadastrarem, para trabalharem como motoristas da Lady Driver, transportando somente mulheres, crianças e idosos, com essa filosofia aí de juntas somos mais fortes. Olha só, que interessante, né? Inclusive, minha mãe já até baixou o aplicativo, adorou. Vai começar a usar aqui. Sim, acredito que em mais ou menos 60 dias, 70 dias a gente já esteja abrindo sinal lá em Capão da Canoa, que é o período aí o protocolo que a gente tem dentro da licença, né? Sim. Não é uma franquia, mas tem todo um protocolo, mesmo sendo ali a licença. A gente segue ali o trâmite, aonde fechar ali o número de motoristas cadastradas, a gente fizer os treinamentos adequados, o primeiro encontro presencial, porque acaba sendo mais humanizado, inclusive, esse processo. Então, a gente vai a encontros com essas motoristas, a gente faz treinamentos online, a gente leva camisetas, a gente faz um acompanhamento em loco mesmo, para depois abrir o sinal e depois segue os acompanhamentos e tudo mais, e daí começa o trabalho lá também de atendimento bem humanizado com as passageiras. Sim. Então o aplicativo ele é mais humanizado e o que ele tem mais assim de diferencial dos outros? Então, eu acho que a principal diferença desse aplicativo, que hoje esse aplicativo, né, a Lady Driver, é o maior aplicativo assim de transporte feminino do mundo hoje. Olha. Então, assim, a gente bate números recordes de adesão tanto de motoristas quanto de passageiras. Então, eu acho que o principal diferencial desse aplicativo, desse serviço, é que ele é exclusivo, ele é um atendimento totalmente exclusivo, somente para mulheres. Então, é somente motoristas mulheres e passageiras mulheres. Eu acho que isso aí já é um ponto-chave. E a partir daí que eu acho que iniciou esse sucesso todo desse aplicativo, essa adesão tão rápida, tão grande das mulheres. Até mesmo por uma necessidade ali também de autocuidado, autoproteção. Segurança, né? A gente vê muita coisa aí na mídia. E o atendimento propriamente por trás, a base do aplicativo, ele foi desenvolvida toda para ser de forma humanizada. Então, hoje, todo o atendimento para com a motorista e para com as passageiras é realmente uma pessoa na cidade que está ali no escritório para desenvolver as respostas. Não é uma resposta eletrônica, não é uma mensagem pré-gravada que ela recebe. Ela não tem que abrir um protocolo, um chamado para receber um retorno se tem uma ocorrência. Não, então, por totalmente exemplo, humanizado. Se tem uma motorista que é de Porto Alegre, ela pode atender em Capão também ou não? Pode, aonde tiver licença do aplicativo, ela pode prestar o serviço dela normalmente. Né? E aonde ela tiver qualquer situação, ela pode ali em tempo real abrir o chat do aplicativo e mandar o problema dela ali por escrito, que do outro lado da linha vai ter alguém no operacional, uma mulher para responder para ela ali, não de forma eletrônica, não de forma de pedir que ela abra um protocolo, e sim vai estar ali do outro lado para atender a necessidade dela ali dentro da urgência que ela tiver. E assim proceder de forma totalmente humanizada. E se a mulher estiver acompanhada de algum homem, um marido, namorado, um filho, né, maior de idade, como que funciona? Acontece. Mas o que a gente sempre orienta, né? Tanto nas mídias a gente orienta, quanto a gente orienta as motoristas nos treinamentos também. Que quando isso acontecer, como é um aplicativo de transporte feminino, exclusivamente feminino, que quando essa mulher que fizer a chamada estiver acompanhada de um homem, que ela encaminhe uma mensagem para a motorista que aceitou a chamada, já colocando essa situação. Estou acompanhada de um homem. Para que essa motorista tenha, né, tempo hábil ali de responder dizendo, olha, eu não transporto, ou
entenda e aceite transportar, visto é um acompanhante de uma passageira. Então, fica a critério da motorista aceitar ou não, né? Sim. Ela pode não aceitar, não sofre nenhuma penalidade, ao contrário, é totalmente justificável. Mas caso ela aceite, daí fica a critério dela e tranquilamente pode transportar. Ah, tá, entendi. E como que funciona o serviço para crianças e idosos, né? Você falaste que tem esse serviço? Dentro dessa prestação de serviço da Lady Driver, existem 2 ramificações, né? Além do transporte de mulheres, nós temos outras 2 ramificações, que é o Lady Kiddos, que daí é o transporte de crianças, somente a criança, inclusive, dentro do carro, que são crianças de 8 a 16 anos, né? Que nós temos autorização para transportar, mediante agendamento. A mãe agenda previamente, pelo menos 2 horas de antecedência ali, o leve traz dessa criança, indica ali todos os dados da criança, o local da onde deve buscar a criança, o local aonde deve levar a criança, e se tiver que buscar e trazer o retorno de novo, inclusive ela pode fazer todos esses agendamentos com a mesma motorista, por dentro do aplicativo, porque daí também sana uma questão que às vezes a criança tem mais conexão, confiança com uma motorista em específico, para não ficar trocando. Então ela vai lá, favorita aquela motorista e toda vez que ela tiver que agendar, agenda com a mesma. E o mesmo processo a gente tem com os idosos. Então, daqui a pouco é um idoso que precisa ir numa fisioterapia, precisa ir no hospital, precisa fazer até uma atividade física. Sim. E não tem ali o filho para acompanhar, ou naquele momento ali está acompanhado de uma enfermeira, por exemplo, mas igual precisa de um transporte, também a responsável por aquele idoso, ou a enfermeira, ou a filha, enfim, pode entrar ali e agendar para esse idoso. Daí, nesse caso, pode ser um idoso do sexo masculino, né? Por ser idoso, daí é aberta essa exceção. E é feito da mesma maneira ali o agendamento. Pelo menos 2 horas de antecedência, faz os agendamentos, pode favoritar a motorista para ser sempre a mesma. E daí a gente consegue também aí atender a necessidade das mulheres que têm, né? Esses idosos, pais, sogros, avós. Nossa, muito bacana, né? E os pais, principalmente com as crianças, né? Se sentem muito mais seguros com uma mulher. Com certeza. E interessante que pode ser sempre a mesma motorista. Olha só. Isso. E daí ganha mais segurança, cria conexão. A criança se sente muito mais à vontade, né? Então foi pensando justamente nisso, nas necessidades das mães e das mulheres, que todo esse aplicativo aí foi constituído. Que bacana, parabéns. Obrigada. Mais aí, né? Mais um empreendimento, mais um negócio. Sim, daí vemos aí principalmente com essa base aí, dessa filosofia que vem por trás, né? Que daí tô empreendendo também nessa questão aí da licença, que em breve estaremos abrindo lá também o sinal em Capão da Canoa. Sim. Nos dá aí um conselho para quem deseja começar a empreender. Pois então, eu acredito que o empreendedorismo está na gente, né? Eu acho que a gente não constrói o empreendedorismo, ou a gente tem ou a gente não tem. Então eu penso assim, ó, que aquelas mulheres que têm aquele desejo, aquela vontade, aquela ambição de ter o seu próprio negócio, isso já é ter dentro de si já a sementinha do empreendedorismo. Então eu acho que a gente só tem que regar. Então não tem uma fórmula mágica de inicia por aqui, ou primeiro tu estuda, primeiro tu te forma, primeiro... Não existe uma ordem. Eu acho que a base de tudo é tu acreditar em si próprio, tu ter autoconfiança de que tu consegue, e tu ir plantando. Tu vai plantando, tu inicia com um negócio, daqui a pouco tu cresce um pouquinho, tu investe mais um pouquinho, tu busca uma formação, um conhecimento, vai agregando, e tu chega a um determinado ponto que tu te acha realmente... Porque quando a gente consegue chegar no ponto de fazer aquilo que a gente tem paixão, aquilo que a gente gosta, daí só flui. Então, o meu conselho para quem quer empreender é, primeiro, se autoanalise, vê se realmente tem esse sentimento, essa vontade e investe. Não tem fórmula mágica, mas uma garantia é certa, que tu só vai saber se tu tentar. E o sucesso tu só vai alcançar se tu investir. Então, investe energia, foco e, obviamente, dinheiro vai acabar sendo uma necessidade, mas a gente consegue investir até com pouco.
A gente vê aí tantas empreendedoras que começam com uma máquina de costura na garagem de casa e quando vê elas têm um estúdio de costura, já agregam mais 2, 3, 4 costureiras. Verdade. E quando vê, vira uma sociedade ou vira uma cooperativa. E você saiu total da zona de conforto. Totalmente, de funcionária pública federal, com salário bem razoável, com né, uma vida toda planejada e organizada, estruturada já, dentro daquele perfil ali, daquele ambiente. E só que chega um ponto assim que nem eu disse, se a gente tem o empreendedorismo dentro da gente, chega um ponto que aquilo começa a incomodar, aquela zona de conforto tá sempre igual, não tem mais para onde crescer, fazendo sempre as mesmas coisas, e a gente acaba pensando assim, a vida da gente é uma só. Então, se eu tenho vontade de saber se eu consigo, de saber se eu consigo conquistar, consigo crescer, e se eu consigo isso sozinha, porque tu trabalhar dentro de um ambiente que já está pré-estruturado é uma coisa. Agora, tu trabalhar num ambiente onde tu começa do zero, tu constrói. É como tu ter um filho e ter que criar, educar, pôr no mundo, literalmente. Então, eu tinha essa necessidade aí dentro de mim e não me arrependo nem um pouco de ter saído aí do seletista para a pessoa jurídica. E tá empreendendo aí e conquistando a cada dia mais, e sou muito grata a Deus por essas oportunidades. Que bacana. Então chegamos no nosso momento do Respondendo Francamente. Que Tati não pode faltar na tua bolsa? Olha, ao longo dos últimos anos aí, enquanto empreendedora, não pode faltar um carregador de celular. De jeito nenhum. Eu posso sair sem a bolsa, mas eu saio com o carregador de celular junto com os celulares. Porque hoje toda a função de negócio está nas nossas mãos, né? Tu trabalha ali tanto com as mídias sociais, com os teus clientes, com acesso ao banco. Tudo hoje está no celular. Eu já vou ter que mudar essa pergunta, porque hoje em dia todo mundo responde praticamente que é o celular, porque realmente, né, a nossa vida hoje, tá aqui, tudo, né, nem que você falou, é banco. O celular hoje, ele já é uma parte do corpo, a gente não tem como esquecer. Agora, algo assim, extra, que eu não posso deixar jamais, eu não posso esquecer, é o carregador. E uma viagem que mais te marcou, isso tu tem aí um próximo destino dos sonhos? A viagem que mais me marcou foi a viagem da minha filha para Portugal, quando ela se mudou para morar com o pai, né? Que nem eu comentei lá atrás, nós nos divorciamos aí faz 2 anos e meio aí que nós estamos, né, separados e temos guarda compartilhada. E faz aí 1 ano e meio que ele mora já fora. E desde que nós fizemos todo o processo ali com ela, de conversar com ela, que o pai e a mãe estavam se separando, mas eram amigos, para ela ficar tranquila, que estava tudo bem. Nós sempre deixamos muito claro para ela que ela poderia escolher. Tu quer morar com o pai, tu quer morar com a mãe, tu sempre vai ter os dois. Então, chegou o momento desse ano que ela resolveu, vou morar com o pai. E vou estudar com o pai. E daí a gente veio trabalhando isso nela entre dezembro e janeiro, né? Porque as aulas iam ali até ainda avançavam um pouquinho, né? Janeiro. E daí, antes de começar o novo ano letivo aqui, ele veio buscar, ficou 1 mês aqui com a gente e levou ela. E esse momento da despedida, meu Deus, foi bem, bem difícil. Então, foi uma viagem muito marcante. Eu acredito que para ela, como foi a primeira viagem dela internacional, foi uma mudança de casa, de país, de cultura. Acredito que para ela também foi muito marcante. E para mim foi muito marcante porque eu vi, né? Eu vi meu bebê indo, literalmente voando, né? Então foi um momento assim que a gente se preparou psicologicamente, né? Já para esse momento, mas eu acho que nenhuma mãe tá 100% preparada para ver o filho sair do ninho, literalmente. Então, se eu tenho hoje uma viagem dos sonhos, com certeza é de julho, que eu já programei, para ir para lá, para passar o aniversário com ela lá, passar lá uma quinzena com ela também. Então, a minha viagem dos sonhos está aí para reencontrar aí, pessoalmente a minha filha. E
como que tu te definiria em 3 palavras? Olha, empreendedora, corajosa. Muito. E acredito que extremamente resiliente. Porque não é fácil, assim, tu ter a coragem das mudanças, por mais corajosa ou corajoso que a pessoa seja, Sim. tu ter aquela flexibilidade de se adaptar a novos cenários, a novos ambientes. É muito difícil, então tu precisa muito da resiliência para seguir na coragem. O empreendedorismo, que eu acredito que essa característica eu tenha desde a infância, eu acho que o empreender no Brasil é complicado. Eu nunca empreendi fora do nível nacional, né? Mas eu acompanho muitas notícias, eu leio bastante, eu ouço bastante, conheço muitas pessoas que estão empreendendo fora. E eu vejo que aqui a gente tem uma dificuldade assim maior, uma carga tributária maior, uma burocracia maior, uma questão de que a cada eleição reflete muito na nossa questão ali do empreendedor. Verdade. Então a gente está sempre numa balança do sobe e desce a cada ano. Então, é realmente para os fortes. A resiliência é uma característica bem marcante em mim e tá conseguindo me manter nessa linha do empreendedorismo e mantendo a coragem para seguir em frente. A resiliência é um ponto-chave. Então tá. E nos deixa aí uma dica de conteúdo. Pode ser um livro, uma série, um podcast... Olha, um livro que eu venho falando bastante, até comentei não faz muito tempo com o próprio Gabriel, que faz a sociedade comigo ali na Sagestone, né? Casais inteligentes enriquecem juntos. Então fica aí uma dica de leitura aí para casais empreendedores, que serve também para mulheres ou homens, né? Enfim, que pretendem empreender no futuro aí em forma de sociedade. Mas eu acho que tem um conteúdo aí muito bacana a se extrair. Olha, que legal, que legal. Bom, foi muito bacana conhecer toda essa história. Muito legal, né? Inspiradora. Foi um prazer te ter aqui. Eu agradeço a oportunidade, né, de poder trazer um pouquinho aí dessa história, que ela venha a inspirar outras mulheres a empreender, a buscar aí dentro de si qual é a sua necessidade, qual é o seu sonho, o que a faz querer sair da cama todos os dias, o que a faz ter essa vontade assim de conquistar propriamente, e que eu possa aí ao longo da minha história, né, acredito que ainda tem muita coisa aí para empreender e para construir, que eu consiga ainda inspirar muitas mais mulheres. Então, só agradeço a oportunidade. Muito obrigada pelo convite e em breve, né, quem sabe estarei aí de volta para estar falando um pouquinho aí do lançamento do pub, do bar aí da Sagestone e mais adiante aí da abertura de sinal da Lady Driver em Capão da Canoa. Isso aí. Muito sucesso, Tati. Obrigado. Então, quero agradecer aqui novamente nossos patrocinadores, a Prefeitura de Gramado e o Hard Rock Hotel. E agradecer aos nossos apoiadores, que é a Goods BR, que montou o nosso estúdio, e a Gramado Floricultura, por essas flores lindas de sempre, toda semana. Muito obrigada e uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. O programa Falando Francamente é um oferecimento da Prefeitura de Gramado. Entre no Gramado Zap e fique por dentro de tudo. E Hard Rock Hotel.